Imagina uma aldeia esquecida no mapa. Sem estradas asfaltadas, sem eletricidade confiável, sem ligação ao país vizinho que está ali, a poucos quilômetros. Agora, imagina que essa mesma aldeia se torna o exemplo mais avançado de sustentabilidade do mundo. Carros elétricos, barcos elétricos, telhados solares e zero bombas de combustível. Isto não é ficção científica. É uma história real de 2 recém-formados, um devaneio divino e um pequeno riacho com correnteza infinita. Numa região fronteiriça de um país que sempre falou em integração regional, havia uma aldeia de poucos milhares de habitantes. Ali viviam agricultores e criadores de gado. Pessoas simples, casas rudimentares, muito potencial natural. E nas palavras dos locais, Deus. Porque a fé era, por muito tempo, o único recurso abundante. O país vizinho, do outro lado do rio, sem ponte, sem ligação. A aldeia nunca foi vista como o elo natural que sempre poderia ter sido, pela sua simples proximidade geográfica. Até que 2 recém-formados tiveram um sonho. Certo dia, 2 entusiastas recém-formados tiveram o que chamaram de uma inspiração divina. Perceberam que tudo o que precisavam já estava ali. Rios e riachos com correnteza de água ininterrupta, potencial natural, gente disposta a trabalhar e uma fronteira que podia ser ligada sem grandes obras faraónicas. A frase que mudou tudo foi simples. Esta correnteza é o início da concretização do sonho. Era óbvio, uma mini hídrica, pequena, silenciosa, amiga do ambiente, capaz de gerar energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem queimar uma gota de combustível. Mas vamos por partes. Afinal, como funciona uma hidroelétrica? De forma simples, a água armazenada ou em movimento, neste caso a correnteza do riacho, é canalizada por condutas forçadas. Ao cair ou fluir com pressão, ela faz girar turbinas hidráulicas. Esse movimento rotacional transforma a energia potencial da água em energia mecânica. As turbinas estão ligadas a geradores, e os geradores convertem essa energia mecânica em energia elétrica. Depois, a eletricidade passa por transformadores que elevam a tensão para reduzir perdas durante o transporte. Segue para sistemas de transmissão. Com a mini hídrica a gerar energia estável, a aldeia deixou de ser remota para se tornar um laboratório vivo do futuro. Batizaram-na de Smart Village, uma aldeia inteligente, pequena, mas revolucionária. A mobilidade pública, autocarros elétricos. O turismo no rio, barcos elétricos. A polícia, patrulhamento 100% elétrico. E o único meio aéreo permitido são VTOLs, veículos elétricos de descolagem e aterragem vertical, silenciosos e limpos. Mas a energia limpa foi apenas o primeiro pilar. Pouco depois, chegaram os grandes investimentos, fibra óptica e tecnologia 5G. Os carros e autocarros passaram a seguir rotas inteligentes, otimizadas em tempo real. A navegação moderna dizia-lhes o caminho mais eficiente, evitando trânsito e poupando energia. Os VTOLs, veículos voadores elétricos, começaram a transportar toda a sorte de produtos e serviços. Medicamentos para o posto de saúde, comida para os hotéis, encomendas para os turistas. Tudo pelo ar, sem ruído, sem emissões. E havia uma calma, uma paz total, porque nem sequer a polícia local precisava de fazer policiamento nas ruas. Câmaras instaladas em todos os locais estratégicos vigiavam a aldeia 24 horas por dia. Segurança máxima. 0 patrulhas, 0 sirenes, 0 intrusão na tranquilidade. Deste modo, a aldeia ficou interligada com o mundo exterior. Tudo
Tudo o que acontecia lá fora, num clique, aparecia nos ecrãs outdoors da aldeia. Notícias, clima, eventos culturais, até as tendências da moda. A pequena aldeia remota já não vivia isolada. Vivia em direto com o planeta. Agora, a aldeia já não é apenas pertença deste país. É parte de uma aldeia global. E ela quer ser um exemplo vivo do modernismo global. Um modelo para outras comunidades. Uma prova de que é possível crescer sem poluir. Ligar sem destruir. Ser pequeno e estar no centro de tudo. E aqui está a grande lição deste projeto. Durante décadas, governos e empresas quiseram megaprojetos. Barragens enormes, estradas de 10 faixas, aeroportos internacionais no meio do nada. Mas megaprojetos significam mega custos, mega impactos ambientais e mega atrasos. Um projeto pequeno ou médio, bem planeado, é quase sempre mais bem sucedido do que um megaprojeto. Por quê? Porque é mais rápido de implementar, mais fácil de manter, mais barato de financiar e, acima de tudo, mais fácil de adaptar às pessoas e ao ambiente. Esta aldeia não precisou de uma barragem do tamanho de uma cidade. Precisou de um riacho, 2 jovens com fé, fibra óptica, 5G e uma visão simples: ligar o útil ao agradável. Hoje, esta aldeia é o elo regional que ninguém via. Os 2 países começaram a falar. O turismo cresceu e as crianças já crescem a pensar que carros a gasolina são coisa de museu. E o mundo? O mundo inteiro pode aprender com ela. O futuro não precisa de ser gigante. Precisa de ser inteligente, ligado e limpo. Gostaste? Comenta. Viverias nesta aldeia? Partilha com alguém que diga que sustentabilidade é cara. E inscreve-te, porque há mais histórias assim para contar.